Pedro Lemos não importa. Eu importo sim. Pedro Lemos não importa. Olá, eu sou Pedro Lemos, começando mais um Pedro Lemos Não Importa aqui pra você, onde quer que você esteja. Eu sempre estarei aqui onde quer que você esteja. Sempre que você precise de mim, você dá um grito. E eu estarei correndo na direção oposta pra longe do perigo, tá certo? Tô aqui pra falar sobre basicamente uma coisa só, o especial novo do Dave Chappelle. Foi lançado a moto. Ei, moto boa. Foi lançado pelo YouTube do... Na verdade, deixa eu reformular essa frase. Foi lançado pelo Netflix em seu canal do YouTube. Um especial novo do Dave Chappelle. Um especial de meia hora. Onde ele conta... onde ele fala, na verdade, sobre tudo que está acontecendo nos Estados Unidos... na questão racial, a polícia matando os negros e como é que chama, os protestos acontecendo. E ele falando sobre tudo isso. Especial. E eu fui assistir, porque quando sai algo do Dave Chappelle, é isso que você faz. Você para o que está fazendo, você larga a sua Playboy da Débora... Como é que é o nome dela? Rodrigues, era isso? A sua Playboy da Tammy Gretchen e você vai pra cima do computador pra assistir o Dave Chappelle. Você troca a aba do computador do Xvideos para o YouTube e você vai ver o Dave Chappelle falar um pouco. Eu assisti e eu devo dizer que se você não viu ainda, assista, que é algo realmente interessante. Não tô dizendo que não é. Mas tenho minhas críticas, tá bom? Tenho as minhas críticas. Primeira coisa que eu vou falar, antes de criticar, eu vou passar aquela... Vou dar aquela encebada pra entrar gostoso no cu, ó. A mensagem que ele passa é obviamente forte. É uma mensagem que você assiste arrepiado o tempo todo. É muito legal ver o take dele sobre o assunto e ver como o Dave Chappelle, ele é um cara inteligente, o que, vamos ser sinceros, não é algo primordial entre os comediantes, e aí não é uma crítica assim, nem ao Brasil nem aos Estados Unidos, é uma crítica geral. O comediante, ele tem que ser um pouco idiota, ele tem que ter uma linha muito tênue entre ser um idiota e ser inteligente, porque o humor é um sinal de inteligência, com certeza, mas... às vezes você precisa daquele senso de quinta série, de idiotice pra você ser engraçado, sabe? E como o Dave Chappelle, ele é engraçado e ao mesmo tempo ele é muito, muito inteligente. Nesse caso, nesse especial, que eu nem considero um especial, na verdade, eu considero muito mais um manifesto, talvez, uma carta aberta, alguma coisa assim. Pra mim, e aqui começam as críticas, não é um especial de comédia, tá? Então, se vocês forem ver no Wikipedia a filmografia dele, especiais de comédia, pra mim esse não deveria entrar. E isso, eu tô pensando bem as palavras que eu vou usar. E quem abriu meus olhos pra isso foi o meu amigo Lelo Matos, excelente comediante de Curitiba, procurem ele em todas as redes sociais. O Lelo é um cara assim, ele é assim, classe Dave Chappelle no estilo de... É um cara engraçado e inteligente, tá? Então procurem ele e fiquem de olho no que ele posta, no que ele escreve, tá bom? E o Lelo comentou, ele tweetou uma coisa que me chamou a atenção e eu parei pra analisar de verdade. Eu não tinha nem assistido ainda o especial esse novo vídeo do Chappelle. Mas eu fui assistir, na verdade, parei pra assistir por conta desse comentário do Lelo,
Que era algo do tipo, quando a Hannah Gatsby, lembra dela? Lançou o Nanette no Netflix. Muitos comediantes desceram um cacete nela, criticaram, falaram que aquilo não é comédia, é TED Talk, é palestra, e ela não era engraçada e não sei o quê. E nenhum desses comediantes que falou isso sobre a Hannah Gatsby falou agora sobre o Dave Chappelle. E eu concordo 100%. Esse novo especial do Dave Chappelle é o Nanette dele. Não tem piada, não é engraçado, tem sua mensagem poderosa, claro que tem. Tanto a mensagem do Nanette quanto o do 846, será que esse é o nome que eu posso falar? 846, que é o do Chapéu. 846 não. Será que é isso? Acho que é. 846 ou é 848? 846. São assim, os dois têm mensagens poderosas e quase nenhuma graça, sabe? Quase nenhuma graça. O que me deixa sempre com uma dúvida, porque pra mim o comediante sempre tem que ser engraçado em primeiro lugar. Sempre. E eu fico com uma dúvida real, assim. Em primeiro lugar, por que o Chappelle não foi criticado como a Hannah Gatsby foi criticada? Eu tenho alguns pontos a colocar sobre isso, não que eu concorde com eles, mas procurando motivos, né? O primeiro é porque o Chappelle já tem uma carreira que a gente conhece e admira, então ele tem, entre aspas, a liberdade poética de fazer algo crítico sem ser comédia, ou alguma coisa que era pra ser uma comédia e vira algo crítico. Segundo, porque ele... Eu acho que pelo momento que ele traz isso à tona, é uma coisa feita meio para o momento, não é um ato que ele veio, não é um material que ele vem trabalhando durante algum tempo e ele vai fazendo shows. O show dele é bem... Eu não sei se deve ser a casa dele aquilo ali, mas é claramente um show no quintal da casa dele, a família dele tá lá, e ele faz e, sabe, é meio que... Eu preciso falar isso, Netflix organiza isso aí, ninguém precisa sair de casa, eu faço na minha casa, nem sei lá, umas 50 pessoas sentadas no puta gramado que eu tenho, ninguém fica com contato com ninguém, e vão fazer. Me senti que é mais isso. E, obviamente, tem o fato do machismo na indústria, isso pra mim é bem claro, assim, mas nem é o principal ponto nesse sentido. Pra mim é muito mais a reputação e a história do Chappelle e da Hannah Gatsby, que tem um peso muito diferente pra comédia, tá? Mas eu não vi nenhum comediante também falando sobre o especial do Chappelle ainda, pra dizer que ele é foda, pra dizer que ele mandou bem, pra dizer que adorou. E eu não consigo bater também essas opiniões, que eu ainda não ouvi, com opiniões que eu já ouvi sobre o da Hannah Gatsby. Eu, por exemplo, odiei na net, eu achei assim... Eu não gostei principalmente... Eu tenho um episódio do podcast só sobre ele, tá? Sobre o Nanette, você vai e procura. Eu não gostei principalmente porque... É isso, ele se vende como comédia e acaba sendo... uma lição de moral, acaba sendo um TED Talk mesmo de superação, de como a comédia deve, sabe? Eu não acho que isso é um ponto que eu quero ver num especial. Eu ligo o Netflix para ver um especial de comédia e vem isso, dá um gosto muito amargo na boca. E o Dave Chappelle é a mesma coisa, E volto a repetir, nos dois, falando agora do Dave Chappelle, a mensagem é muito poderosa. E você assiste, te faz pensar,
te arrepia, te faz refletir, mas não é comédia. E aí... Ah, mas ele não pode expressar a opinião dele? Lógico que ele pode expressar a opinião dele. Assim como eu estou expressando a minha. E como é o nome do podcast, Pedro Lemos não importa. Então a opinião de ninguém importa, na verdade. É legal que o Chapelle se manifestou, mas a opinião dele não importa, não muda em nada o cenário. Assim como a minha opinião não muda em nada. Mas essa é a beleza das opiniões, você dá elas sem que isso mude nada. Tá certo? Então... é muito difícil seguir uma linha de raciocínio, porque eu tenho tanta coisa pra falar. A coisa que eu quero falar é o seguinte, são mensagens poderosas, claro. E o momento talvez pedisse isso do Chapelle. Ele até fala, né, que cobraram muito o posicionamento dele em relação ao caso do George Floyd, principalmente. Que foi estopim pra tudo isso que aconteceu nos Estados Unidos. Mas tem um ponto que me faz refletir sobre o papel do comediante na sociedade. E aí a gente vai para um caminho um pouco mais espinhoso. O papel do comediante na sociedade. Se você... Eu vou falar aqui... Eu sempre falo que opinião não importa e não sei o que não importa. E eu sei que tem muita gente que escuta esse podcast buscando comédia, buscando piadinha, mas às vezes não é. Às vezes é... Assim, se você quer ver minhas piadas, você assiste o meu stand-up. E assiste o Mente Vazia, que eu faço algo um pouco mais nonsense às vezes. O podcast é realmente um lugar para eu dar um pouco mais de opinião, mesmo que ela não importe. Tá? Então... Pode parecer até contraditório o que eu vou dizer, porque eu tô dando minha opinião e vou dizer que a opinião de comediante não importa nada. Mas aqui é onde eu acho que o Chapelle errou, com toda a minha humildade, de criticar o trabalho de um dos melhores comediantes que já existiu. Quando o Chapelle solta um especial de comédia e solta pelo @Netflix is a joke, Netflix é uma piada, que é o canal de comédia da Netflix, você vai esperando comédia, você vai esperando rir, você vai esperando piadas, e não existe nada disso. Tá? Se ele lança pelo @Netflix, o Dave Chappelle tem algo a dizer. 8h46. Dave Chappelle. E ele fala sobre aquilo. Por mais que seja um comediante, eu não tô esperando comédia. Ou, eu posso até esperar comédia, mas eu entendo que, esse não é de comédia. Quando vem pelo Netflix is a joke, quando ele fala que aquele é o primeiro show de comédia desde que aconteceu o assassinato do George Floyd, eu vou esperando comédia. Não a carta aberta, como eu prefiro chamar, que ele fez ali. Não acho que tá errado, não acho que tá... Mas eu acho que evitaria, por exemplo, a sensação que eu tive de esperar um especial de comédia e vir uma carta aberta, e é o direito dele, claro, de fazer. O que eu queria dizer é o seguinte: qual é o papel do comediante na sociedade? O papel do comediante, ele é protestar, o papel do comediante, ele é apontar as injustiças da sociedade em forma de comédia. O papel do comediante é fazer rir e simplesmente rir, sem qualquer tipo de responsabilidade social. E eu assisti recentemente um documentário chamado This is Stand Up, onde vários comediantes falam sobre comédia, sobre... enfim, a vida de um comediante, certo? E um comediante que eu gosto muito chama Jim Norton. Inclusive, eu tenho um episódio do podcast sobre um dos especiais dele no Netflix, tá? Procura lá, Jim Norton. Ele fala uma coisa que eu achei bem interessante sobre o papel do comediante stand-up. Ele falou assim: como comediante stand-up, eu tenho a obrigação de ser
engraçado e de ser sincero, não de estar certo. É algo interessante a se pensar. Eu não tô aqui pra impor visão nenhuma de mundo, até porque a minha visão de mundo sobre esse papel do comediante ainda é muito nebulosa. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu não vou aqui dizer que o comediante é o cara que aponta o dedo na ferida, faz críticas sociais e tem que mudar o mundo através da sua comédia. E eu tampouco vou chegar aqui e falar que o comediante não tem nenhuma responsabilidade e que o negócio dele é só fazer rir. Eu não vou falar nenhum dos dois, porque eu não concordo com nenhum dos dois. Eu sou um comediante de 12 anos de carreira esse ano. Daqui 2 meses eu faço 12 anos de carreira. E eu ainda não tenho essa opinião definida. Eu ainda não sei qual é o papel do comediante. Eu tenho cada vez mais claro o que eu entendo por comédia e o que eu entendo que eu devo fazer. Mas eu não acredito no que eu acho certo, seja o certo pro Dave Chappelle, ou pro Jim Norton, ou pra Hannah Gadsby, ou pro Murilo Couto, para dizer um nome brasileiro. Ou pro Igor Guimarães, ou pro Thiago Ventura, que são nomes diferentes, né? Estilos diferentes de comédia. Cada um tem a sua vertente cômica e cada um tem a sua verdade dentro da comédia. Existem comediantes como a Hannah Gadsby, que o negócio dela é, pelo menos nesse primeiro especial, o segundo saiu, eu não vi e realmente não tenho interesse de ver porque não vi muito motivo pra assistir, tá? Mas posso ver um dia também e vencer meu preconceito e fazer ela me conquistar, porque até então ela não me conquistou. Hannah Gadsby, por exemplo, existem comediantes como a Hannah Gadsby que acreditam que a comédia pode mudar as pessoas, que a comédia pode mudar e é uma obrigação do comediante, vamos dizer assim, você usar essa plataforma que você tem, que é um palco, um microfone falando para pessoas, de colocar alguma coisa na cabeça delas. Tem outros comediantes como o Jim Norton, que simplesmente eu não... Ele falou no documentário mesmo, se você é o tipo de pessoa que segue um comediante como um guru, por exemplo, você é um idiota. E eu concordo um pouco com isso. No sentido de... Eu refleti bastante esses últimos dias sobre o Dave Chappelle, sobre a Hannah Gadsby, sobre o que disse o Jim Norton. Eu refleti de verdade mesmo. Sentei e refleti. Enquanto eu fazia cocô, eu refletia. Conclusão cheguei, nenhuma. Mas eu tenho levantar algumas coisas importantes. A primeira delas é o papel do comediante na sociedade. De novo, falei, não disse nada. Papel do comediante na sociedade. Qual é esse papel? Muitos podem achar que o comediante tem, de novo, papel de apontar as injustiças na sociedade por meio da sua comédia. E que tudo bem, por um bem maior, você não ser engraçado o tempo todo. Alguns podem achar que o comediante só serve para fazer rir. Se uma piada faz rir, ela é válida, mesmo que ela seja preconceituosa aqui, que ela seja uma piada fácil, uma piada já feita, uma piada não original. O que importa é a risada. E esse é o papel do comediante, deixar as pessoas aliviadas pela comédia. Fazer simplesmente rir sem qualquer tipo de preocupação com a sua mensagem e a sua transformação no mundo. Respeito os dois tipos de opinião, tá? Principalmente porque eu não tenho a minha formada.
Agora, o que eu andei pensando é... Dave Chappelle é um comediante. Sempre foi um comediante. É tudo que ele é na vida, é um comediante. E aí me passa pela cabeça algo que eu posso estar errado e eu aceito críticas contrárias que me façam entender o meu ponto de vista errado. Quando eu escuto, vamos supor, a Oprah falar sobre o caso do George Floyd, eu espero uma opinião séria. A Oprah tem esse viés de mudar as coisas pela sua opinião. O próprio programa dela são histórias de superação, são histórias de empoderamento de pessoas, vamos dizer, marginalizadas até certo ponto, né? Mães solteiras, pessoas com deficiência, enfim, negros nos Estados Unidos. A Oprah, quando eu escuto ela falando sobre o caso do George Floyd, eu quero ouvir isso. Eu espero ouvir uma opinião séria que tenha a ver com os princípios dela como pessoa pública. Quando eu escuto o Obama, não sei se ele falou ou não, deve ter falado, falando sobre isso, eu não vou esperar uma piada do Barack Obama, eu vou esperar que ele fale algo também sério que condiz com o seu papel de líder na sociedade, como primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Agora, é o que você espera do Obama, da Oprah, enfim. E esse é o papel deles na sociedade. O papel de um presidente, o papel de um ativista, o papel de um político, o papel de um líder comunitário, são papéis. O papel de um líder religioso, são papéis que você. São papéis, assim, de posturas que você busca quando você quer saber a verdade, quando você quer que as coisas sejam levadas a sério, digamos assim. Por isso que incomoda tanto o Bolsonaro, por exemplo, fazer piadinha com o número de mortos. Porque quando você entrevista o Bolsonaro sobre o número de mortos no Brasil, você quer que ele te dê uma atitude de estadista, de presidente, não uma atitude de comediante de quinta categoria. Se você faz uma pergunta pra mim sobre o número de mortos, espere que eu fale sério, talvez você esteja enganado. Talvez esteja fazendo uma piada, porque eu sou um comediante. E acho que às vezes a gente mistura muito, a gente se deixa misturar muito nesse sentido. Eu tenho muito medo de não estar sendo claro do que eu tô falando. Vou arrancar mais um papel aqui e vou escrever do lado dele. Assim, às vezes o papel do comediante, eu andei refletindo um pouco, às vezes o papel do comediante na sociedade é qual? Você liga a televisão, vamos usar o coronavírus como exemplo, que é algo mais próximo da nossa sociedade. O papel do comediante na sociedade às vezes você liga a televisão como o cidadão comum, você vê lá 50 mil mortos no Brasil pelo Covid. Você vê lá presidente, governadores, prefeitos brigando entre eles para saber quem tá com a razão, para saber de quem é a culpa, quem deve abrir comércio, quem deve fechar. Você assiste o Jornal Nacional para ver o editorial do William Bonner, não é dele, mas ele falando. Você assiste para ver, você vai escutar a Jovem Pan porque você quer certo posicionamento político sobre um assunto. Você vai ler a Folha de São Paulo se você quer outro posicionamento. E às vezes se você procura se informar pela Jovem Pan,
você espera algo dela. Você não vai esperar que a Jovem Pan do nada comece a atacar o Bolsonaro. Você não vai esperar que, ao ler a Folha de São Paulo, ela comece a adorar o Bolsonaro. Então é tudo o que você espera. Será uma indagação. E, de novo, eu aceito questionamentos pra gente crescer esse pensamento. Será que o papel do comediante na sociedade não é fazer piada? Pode parecer um questionamento bastante bobo e óbvio, mas pra pensar. Você chega em casa do trabalho, liga o jornal, morte de Covid. Você vai acessar um portal na internet, 50 mil mortos, Bolsonaro brigando com o Dória e o Bruno Covas para saber de quem é a culpa, briga de poderes, caso de corrupção no governo, onde está o Queiroz. Tudo coisa séria, tudo, sabe, coisas que te minam dia após dia, que não te dão certeza de nada do que está acontecendo. E você abre o canal do YouTube de um comediante para ver o vídeo novo dele de stand-up. O título é Bolsonaro e o Covid-19. Bolsonaro e o coronavírus. E ele fala sério também sobre aquele assunto. Será, ou tipo, num Twitter, ele fala sério sobre aquele assunto? Não tô criticando comediantes que falam sério, tá? Eu estou falando sério nesse exato momento. O que eu tô falando é, será que o papel do comediante como comediante, não como cidadão, como comediante, não é fazer piada? Será que esse não é, muitas vezes, o melhor que um comediante pode fazer? Porque, às vezes, o cara que busca o comediante, ele só quer dar uma risada. O comediante pode fazer uma piada sobre o corona, sobre as atitudes do Bolsonaro ou do Dória, ou sobre como está sendo a quarentena dele, sobre a pandemia no mundo. Pode fazer. Mas será que a pessoa não procura um comediante justamente para, entre aspas, fugir desse mundo real de problema, de incerteza, de peso no ombro? Será que o papel do comediante não é fazer a pessoa relaxar e tá pronta pro dia seguinte? Ou será que o comediante vai falar sério sobre o assunto e jogar mais peso no ombro de quem escuta ele? A gente vai aliviar a tensão ou adicionar a tensão? Eu não sei se isso é o certo. Eu não sei se isso é errado. Eu quero abrir o debate, tá bom? Mas me parece algo... Me parece um pensamento que faz sentido. Quando alguém procura um comediante, a pessoa procura rir. E o que é risada? Risada é alívio. Risada é alívio. Você busca uma forma de alívio. Você não busca uma opinião. Muitas vezes você não... Principalmente no tempo que a gente vive hoje, eu tô dizendo, né? Mas você não busca exatamente uma opinião. Isso não quer dizer que a comédia tem que ser vazia de ponto de vista ou de opinião. Já falei sobre ponto de vista 1 milhão de vezes, não vou falar de novo, tá bom? Mas tá ficando um pouco longo, eu tô sendo redundante aqui. Mas pensar isso. Será que o papel do comediante não é aliviar a tensão e não ser mais um a dar uma opinião embasada em nada sobre um tema que todo mundo tá dando opinião? Vamos pensar sobre isso, tá bom? Um grande beijo a todos, boa quarentena. Não saia de casa, tá, ô filha da puta? Fica em casa. Não vai dar rolê por aí, por favor. Só sai se for de extrema importância. E se cuida, tá bom? Por favor. Eu tô cansado, vou fazer cocô. Tchau, tchau. Pedro Lemos não importa. Eu importo sim! Pedro Lemos não importa.